Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. E esse vídeo aqui é um vídeo um pouquinho diferente. Na verdade, eu acho que eu nunca gravei um vídeo desse gênero. Mas o meu comprometimento com vocês principalmente é passar conhecimento e informação. O que vocês vão fazer com esse conhecimento e essa informação cabe a vocês. Mas o meu objetivo é ensinar para que a consequência disso seja vocês ganharem, tá certo? Muito bem. Tendo isso em vista, todo mundo sabe, eu acredito que se você chegou até aqui assistir esse vídeo é porque você fez todo o processo inicial da academia, onde são 10 horas de videoaula inicialmente, e onde você assistiu um vídeo onde eu falo sobre os 10 principais erros ou mitos do mercado financeiro, principalmente voltado a opções binárias, né? Não é nem do mercado financeiro, sim de opções binárias. E num desses tópicos eu abordo o tema 60 segundos. E eu queria fazer uma ressalva aqui, uma observação sobre esse ponto. Por que a maioria das vezes eu digo para a pessoa não operar, para o meu aluno, para o meu amigo, não operar 60 segundos? Não é porque não funciona, não é porque não dá lucro. Muito pelo contrário, funciona, dá lucro, eu conheço pessoas que ganham dinheiro. Mas o problema é que você precisa ter um perfil para operar. Qualquer modalidade de investimento, qualquer time frame, você precisa ter um perfil para operar. E, infelizmente, não são todas as pessoas que têm perfil para operar 60 segundos. Eu costumo dizer uma frase que é a seguinte: cada investimento tem um perfil de investidor. Acompanhe o raciocínio. Cada investimento tem um perfil de investidor, mas nem todo investidor tem um perfil de ganhador. Isso não é por acaso. Para a pessoa ganhar, chegar à consequência de obter êxito e ganhos reais, né, a pessoa precisa ter um perfil. E esse perfil é a soma de estratégia, disciplina, gerenciamento, foco, paciência. E esses pontos que vocês já estão carecas de me ouvir falar sempre. E a gente, quando opera 60 segundos, a gente abre um leque de operações, de opções muito grande, onde a gente pode acabar maximizando um pequeno erro, potencialmente vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Então, para que eu não veja a maioria das pessoas se frustrando com a modalidade de investimento turbo, né, que é popularmente conhecido como opções 60 segundos, eu digo e recomendo para a pessoa não operar. Porque aí eu já generalizo todo mundo e dessa forma eu consigo manter o foco que eu estou direcionando vocês, tá certo? Muito bem, um aluno recentemente, isso já tem um pouco mais de um mês, quase 2 meses, ele pegou a nossa teoria, né, a teoria de probabilidade, que é aquela dos ciclos, e ele aplicou a teoria aos 60 segundos, juntamente com alguns ajustes que a gente chama de interpretação. Então ele pegou a teoria e colocou uma interpretação para 60 segundos e começou a operar. O objetivo dele, vou pegar aqui um bloco de notas, só aumentar aqui um pouquinho a fonte para facilitar a visualização. O objetivo dele era fazer $100 diário, tá? Então, o objetivo era fazer $100 diário. Inicialmente, ele começou com uma banca de $500. Ou seja, ele queria fazer fixos $100 diário, que inicialmente era 20% da sua banca, tá? E ele me perguntou: Ronald, eu consigo fazer 20% todos os dias da minha banca sem trabalhar juros compostos, trabalhando juros simples, né? Fazendo todo dia $100. O meu objetivo é fazer $100 porque nós temos 20 dias de operação, 20 dias de operações no mês, vezes $100 vai dar $2.000. Se a gente converter hoje grosseiramente ao dólar R$4, vai dar algo em torno de R$8.000. E ele me perguntou: Ronald, eu tenho $500 de banca, eu consigo fazer? E eu falei para ele, cara, não é impossível você fazer, mas também não é saudável você fazer isso. E ele me perguntou: o que tu acha de eu fazer isso em 60 segundos? Eu falei: cara, e aí que eu não recomendo mesmo. Eu já acho muito agressivo essa margem de 20% ao dia, porque não é impossível de fazer, mas não é saudável isso a médio e longo prazo. Você não vai conseguir fazer isso todos os dias. E ele começou a conversar comigo. Ele disse: olha, eu encontrei aqui
uma interpretação para a nossa teoria, eu apliquei ele a 60 segundos e eu já estou fazendo isso há uma semana, 5 dias de operações, onde todos os dias ele obteve os $100. Foi quando ele entrou em contato comigo e eu acredito que, por ele saber a minha opinião sobre o mercado turbo, ele só entrou em contato comigo porque ele queria esse favor, né? Que era que eu desenvolvesse uma planilha para ele com 6 martingales que desse um valor fixo de ganho. Por quê? Porque ele não queria ganhar $100 por dia e ele não queria trabalhar com juros compostos no martingale, né? Ele não queria, por exemplo, a nossa planilha anterior aqui, se eu pegar aqui, deixa eu ver. Aqui no último 6 martingales, essa planilha também são 6 martingales, mas aqui é juros compostos, ou seja, você vai ganhar mais, uma rentabilidade maior no último martingale. Se você ganhar de primeira, você ganha só $1,40. Se você ganhar na sexta ordem, você ganha $45. Aqui nessa planilha que eu fiz para ele, também são 6 martingales, mas independente de qual for a vez do martingale, qual for o número de martingale, você vai ganhar um valor fixo de aproximadamente 1% da sua banca, é quase 1% da banca, tá? E eu desenvolvi essa planilha para ele e ele me falou qual era o objetivo. Ele falou que ele ia conseguir uma grana e ele ia juntar $1.100, tá? Com $1.100 na banca aqui, você consegue observar que cada operação vai dar algo em torno de 1%, ou seja, $10. Salve as duas primeiras que dá 9,98 e 9,74, mas a partir da terceira para frente, quase dá 1% da banca dele total. Ou seja, qual era o objetivo inicial dele? Era conseguir abrir 10 traders de 1%, tá? Por dia. Porque se ele conseguisse fazer isso, ele iria conseguir fazer $100. Se ele ganhar 10 traders de $10, ele vai ganhar $100 no final do dia com uma banca de $1.100. Ou seja, ele fez quase 10% no dia. Então o objetivo dele era esse. Eu falei para ele, olha, talvez se você depositar uma quantia maior, você consiga alcançar de forma mais fácil o objetivo de $100 diário. Com $500 é muito arriscado isso, porque você vai ter que fazer 20% da banca todos os dias. Então, ou você vai ter que operar mais vezes, ou você vai ter que investir um dinheiro maior, que da mesma forma vai ser arriscado. E eu desenvolvi a planilha para ele e é essa aqui que vocês estão tendo acesso a ela. Muito bem, Ronald, como funciona a estratégia? Eu depositei $250 na plataforma aqui, e eu vou colocar aqui $250 e você vai ver que a primeira ordem é 2,70. Ou seja, eu consigo operar com um valor pequeno. A quantia mínima para se operar na plataforma da Key Option na opção Turbo é $1. Então, se eu colocar aqui $100, por exemplo, eu consigo operar essa estratégia com o mesmo 1% por operação, tá certo? Então, eu vou colocar aqui 250 e você vai ver aqui que ela me dá 6 entradas. Uma entrada e 5 martingales, tá? Não se confunda, é uma entrada mais 5 martingales. E como funciona a estratégia? Vamos aprender na prática aqui. Se você observar, eu estou utilizando a plataforma antiga, a versão antiga da Key Option, porque ela é mais fácil para me desenhar. Mas a plataforma nova e também o aplicativo para computador, tanto Mac quanto Windows, funciona perfeitamente também, tá? Muito bem, sabendo disso, aqui eu estou com o euro-dólar no H1 e com a nossa teoria aplicada, tá? Com a configuração padrão, que é 2 candles numa direção e o terceiro dando a confirmação ou não, tá? Lembrando daqui da nossa teoria, do vídeo da teoria, tá? Sabendo disso aqui, nós temos uma teoria que ela é dividida em 2 partes, que são os ciclos rosas e os ciclos azuis, onde os ciclos azuis são 3 candles confirmando uma direção e os ciclos cor-de-rosas são 2 candles numa direção e o terceiro indo o contrário. Vamos voltar aqui no site da IQ e nós vamos começar a desenhar nesse gráfico, tá? Então você vai ver que eu tenho uma opção de desenho para desenhar a linha e eu configurei aqui a minha linha para 2 pixels de largura e eu venho aqui na opção linha. Essa ferramenta também tem na plataforma atualizada e na plataforma para desktop, tá, gente? Não tem para celular e smartphone e tablet. Celulares e smartphone é ótimo, que é a mesma coisa, né? Então a gente vai começar a desenhar aqui esses ciclos da teoria. Os ciclos azuis e os ciclos cor-de-rosas, tá? Então vamos lá aqui. Eu vou pegar aqui e começar com os ciclos vermelhos, que são os cor-de-rosas.
Então, aqui eu venho desenhar um ciclo aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Vamos entender primeiro por que eu desenhei esse ciclo. Lembra que a teoria, o ciclo cor-de-rosa são 2 candles numa direção e o terceiro indo contra, ou seja, o terceiro foi verde, então aqui eu tenho um ciclo cor-de-rosa. Aonde aqui eu tenho outro ciclo? Aqui eu tenho outro ciclo cor-de-rosa, tá? Não vou desenhar porque vai dar mais trabalho. Aqui eu tenho outro ciclo cor-de-rosa. Aqui eu tenho outro cor-de-rosa. Aqui eu tenho outro cor-de-rosa. E aqui eu tenho um ciclo azul. Então vamos desenhar aqui um ciclo azul. Aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Desenhado um ciclo azul. Aí aqui eu tenho um outro ciclo cor-de-rosa. Tá vendo aqui? Outro ciclo cor-de-rosa. Aqui eu tenho um outro azul e por aí vai. Na plataforma atualizada, no site online atualizado da Equiops, você consegue puxar o gráfico para trás e ver as outras velas. Aqui no antigo não consigo, só consigo ver essas velas que estão aqui no meu gráfico, tá? Muito bem. Sabendo disso aqui, eu vou apagar agora todas as linhas que eu fiz, limpar tudo aqui. E tem uma forma de desenhar mais fácil esses ciclos, para que eu não tenha que desenhar o quadrado completo. Eu só passo um risco em cima dos candles. Ou seja, se eu passar um risco azul aqui em cima, uma linha horizontal azul, em cima desses 3 candles, eu já sei que aqui eu tenho um ciclo azul. Se eu vier aqui com o meu vermelho e eu traçar aqui uma linha vermelha em cima desses 3 candles, eu sei que aqui eu tenho um ciclo cor-de-rosa. Aqui também, olha, aqui eu tenho outro ciclo cor-de-rosa. Esses 3 candles aqui eu tenho um ciclo cor-de-rosa. Aqui também eu tenho um ciclo cor-de-rosa. Aqui eu tenho outro cor-de-rosa. E aqui eu tenho outro cor-de-rosa. Então, sempre quando você vê... E aqui eu tenho um azul. Sempre quando você vê um print ou o meu gráfico traçado essas linhas, você já sabe que são ciclos cor-de-rosas e ciclos azuis, tá? Então, uma linha cor-de-rosa é um ciclo cor-de-rosa. E eu traço ela da onde começa o ciclo até onde termina o ciclo. O ciclo azul também, olha, da onde começa o ciclo até onde termina o ciclo. Aqui, por aí vai, né? Assim sucessivamente. Muito bem. Essa é a teoria aplicada a 60 segundos, perdão. Vamos entender agora a interpretação que o aluno desenvolveu. Eu fiz um desenho aqui para facilitar o entendimento de vocês, tá? Nós temos 4 confluências a encontrar no gráfico. E as 4 confluências, elas são essas aqui, tá? 2 ciclos vermelhos ou cor-de-rosas, 2 ciclos azuis, sequente, tá? Subsequente, 2 ciclos alternados, cor-de-rosa ou azul e cor-de-rosa. Então eu tenho essas 4 confluências aqui para me encontrar no meu gráfico. Se eu encontrar alguma dessas 4 confluências, a terceira opção será a minha ordem. Então vamos aprender aqui como seria a nossa ordem, por isso que eu vou desenhar agora para vocês. Se eu encontrar o vermelho e vermelho, a minha ordem ela será azul. Se eu encontrar azul, azul, a minha ordem será vermelho. Se eu encontrar vermelho e azul, a minha ordem será azul. E se eu encontrar azul e vermelho, a minha ordem será vermelho. Então, desenhar vermelho aqui. Então, eu vou colocar aqui uma legenda. Pronto. Então, aqui, no quadrado da imagem, eu aguardo. E no círculo da imagem... E no círculo da imagem, eu abro a ordem, tá? Então, eu vou até circular aqui, para facilitar a visualização. Isso aqui é a ordem, tá? Então, aqui é a minha ordem. Então, isso aqui é a confluência. Confluência, aguardar. Vou até escrever aqui. Pronto. Confluência são os meus quadrados e o círculo é a minha ordem. Então, vamos decorar aqui, olha. Vermelho, vermelho, azul. Azul, azul, cor-de-rosa. Vermelho, azul, 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 vermelho, vermelho. Você pode pausar o vídeo e dar um print dessa tela, tá? Ou você anota. Então, dá uma pausa no vídeo e anote isso aí. Eu tenho isso anotado num pedacinho de papel colado no meu computador, tá? Eu não precisei bater o print. Só anote vermelho, vermelho, azul, 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 vermelho, vermelho, azul, azul e azul, vermelho, vermelho. Isso aqui é a nossa confluência, tá? Então, vamos voltar aqui no nosso gráfico e a gente vê aqui o que está acontecendo nesse momento. O preço fez um grande
movimento de alta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 velas de alta. Então a gente deve aguardar agora aparecer uma dessas confluências. Lembrando aqui, e já fazendo uma observação, que as confluências de cores alternadas, tá? Cor de rosa, azul e cor de rosa, antes desse cor de rosa e antes desse azul, tem que ter uma cor diferente, tá? Não pode ser igual como está acontecendo aqui, olha. Por exemplo, você pode dizer assim, Ronald, aqui eu tenho uma confluência de duas cores, vermelho e azul. Só que antes foi uma sequência de ciclos cor-de-rosa. Então eu desconsidero esse aqui. Então a minha primeira contagem ela está acontecendo aqui, ó, tá? A partir daqui, o próximo ciclo, se abrir cor-de-rosa ou vermelho, a gente vai ter uma ordem para ser dada. E é isso que a gente vai acompanhar. Eu vou pausar aqui, quando eu tiver a oportunidade eu volto novamente. Bem, fechou aqui esse último candle, então eu vou vir aqui com a minha marcação. Então eu consigo identificar que foram 3 candles vermelhos, 3 candles da mesma cor, eu tenho um ciclo azul. Então eu venho aqui, pego a minha linha azul e faço a minha marcação aqui de ciclo azul. Vamos voltar lá na nossa imagem, porque a gente teve uma confluência. Então a nossa confluência, depois de 2 ciclos azuis, eu tenho um vermelho, tá? Então, o próximo ciclo tem que dar vermelho. E você vai me perguntar, Ronald, aonde vai ser minha ordem? É aí que a gente vai chegar agora. Então, vou voltar aqui e pegar aqui na nossa planilha. A minha primeira ordem é de $2,70. Então, eu vou preencher aqui 2,70. A gente vê que a plataforma nesse momento está pagando 86%. Vamos aguardar aqui abrir o próximo ciclo. Quando aparecer, eu volto novamente. Bem, voltei aqui. Nesse momento, a gente está vendo um candle de queda. Anterior foi um candle de alta. Se o candle atual fosse um candle de alta, nós teríamos a abertura de um ciclo. Lembrando que a abertura de um ciclo ela é decorrente de 2 candles na mesma direção. Só que não houve isso. Então, a gente vai acompanhar aqui. Vamos ver se esse candle tem 10 segundos. Olha, está fechando verde agora. Eu já vou colocar aqui o meu dedo, caso ele feche verde. E fechou vermelho. O que eu ia fazer? A nossa ordem, ela é dada no terceiro candle, tá? Porque a nossa teoria, ela é dividida em 3 partes, né? O ciclo é dividido em 3 partes: abertura, confirmação e a ordem. A nossa ordem é dada no terceiro candle, para saber se o ciclo vai fechar azul ou vai fechar cor de rosa, tá? Então agora, nesse momento, está dando 2 candles vermelhos. Então, seguindo a nossa confluência, 2 ciclos azuis, o próximo tem que dar vermelho. Para que esse ciclo dê vermelho, o próximo candle tem que ser de alta. Então, eu já vou colocar o meu dedo aqui na ordem de acima. Caso esse candle esteja fechando em baixa, eu dou a ordem para cima. Não é o que está acontecendo agora, ele está fechando em alta. Então, como você pode observar, é algo que você tem que ter bastante atenção. Vamos esperar. Fechou em baixa. Eu vou esperar ele cair um pouquinho. Lembrando que esse ciclo ele tem que fechar cor de rosa. Então, abrir a ordem. Pronto. Vamos aguardar. É uma ordem de 1 minuto, tá? É uma ordem de 60 segundos. Nós vamos aguardar. Vamos aguardar. Já vou tirar aqui essa minha seta para limpar o meu gráfico. Tirar essa outra aqui também. Pronto. Só para limpar meu gráfico. Como você está vendo no momento, agora está dando derrota. Ainda faltam um pouco mais de 10 segundos para fechar o candle. A gente já vem aqui com a nossa linha de marcação, caso dê derrota. E deu o ciclo azul. Então deu derrota, eu fecho aqui. Marco aqui como um ciclo azul. Tá? E aqui, geralmente, o que eu faço é anotar onde foi meu erro. Então, eu coloco aqui, olha, que aqui foi o meu primeiro erro. Tá? Então, eu vou voltar lá na nossa planilha. A minha segunda ordem é de 8,85. Então, eu já vou lá para preencher... Perdão, 5,85. Então, já venho aqui preenchendo 5,85. Já deixo preenchido, tá?
E agora nós vamos aguardar aparecer outra confluência. Você está vendo que está vindo de 3 ciclos azuis. 3 ciclos azuis eu não tenho nada para fazer. Eu tenho que esperar aparecer agora ou 2 cor-de-rosas ou 2 alternados, sendo vermelho e azul ou azul e vermelho. Tá? Então vamos aguardar aqui e eu vou dar um pause e eu volto quando tiver uma nova confluência. Bem, o que foi que aconteceu agora foi que deu mais um ciclo azul. Então eu faço aqui a minha marcação e eu desconsidero isso aqui para ordens, tá, gente? Então, ciclos iguais aparecendo não servem para mim. Então o que eu tenho que fazer é aguardar o novo ciclo aparecer, um novo ciclo vermelho para quebrar essa sequência e aí sim a gente tem uma confluência de ordem. Então vou dar um pause aqui novamente e assim que tiver eu volto aqui. Bem, acabou de dar um ciclo cor-de-rosa aqui, vocês conseguem identificar 2 candles vermelho, o terceiro verde. Então eu venho aqui na minha ferramenta, seleciono aqui a cor vermelha, eu passo aqui o meu risco aqui em cima para confirmar o ciclo cor-de-rosa. E o que eu devo fazer agora é esperar para saber qual vai ser o próximo ciclo. Então se esse aqui foi esse aqui vermelho, ele foi a quebra da sequência dos azuis que estavam ocorrendo, o próximo ciclo vai me dar confirmação para o outro que virá. No caso, daqui a 2 ciclos eu terei uma ordem, né? Daqui a 1 ciclo eu terei uma ordem. Então, se esse aqui foi vermelho, eu vou ter... Quais são as opções de vermelho que eu tenho? Ou vermelho e azul, ou vermelho e cor-de-rosa. Se der... Perdão, vermelho e vermelho, né? Se der vermelho e vermelho, a minha ordem vai ser azul. Se der vermelho e azul, a minha ordem vai ser azul. De qualquer forma, aqui, pelo que eu tenho visto, a nossa ordem vai ser para ser... é ótimo, né? Vai ser um ciclo azul, tá? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Faltam 30 segundos para fechar essa vela. Já está se confirmando o ciclo nesse momento. Vamos só confirmar se esse ciclo vai ser cor-de-rosa ou azul. Lembrando que a nossa ordem não é agora, essa é a confluência, tá? Está tendo a confirmação de uma confluência. Vamos esperar um pouquinho, faltam 5 segundos. Eu já venho aqui com a minha linha azul em mãos, traço aqui e eu tenho uma confluência formada para a minha ordem, que será de a opção 3, ciclo azul. Então deu vermelho, azul, a minha ordem vai ser azul. Então a gente volta lá no nosso gráfico, vamos esperar para ver como esse candle vai fechar. E assim que tiver uma oportunidade eu volto novamente. Bem, como vocês puderam ver, aconteceu um candle vermelho e um candle verde, ou seja, nada de ciclo formado. Vamos aguardar mais um pouquinho. Nesse momento faltam 20 segundos para fechar esse candle atual e a próxima vela nós já teremos uma ordem, tá? Lembrando que eu preciso fazer com que esse ciclo ele feche azul, tá? Esse ciclo ele precisa fechar azul. Então a minha ordem é de alta. Então eu vou esperar aparecer aqui o segundo 59. Quando aparecer o 59 eu dou a minha ordem 7, 8, 9. Porque a gente tem um segundinho de delay para tentar pegar o mais próximo possível. Então vamos com a ordem aberta. A gente vai aguardar esses segundos que faltam para a gente ir acompanhando. Faltam 10 segundos. Como vocês podem ver, fechou bem pequenininho, mas fechou derrota. O candle ficou bem pequenininho. E a gente já vem aqui com a nossa marcação. Preenche aqui cor de rosa. Já vemos aqui com o nosso terceiro valor. Tem que ser bem rápido, 13,6. Aqui, ó, 13,06. E a gente já tem uma ordem para o próximo minuto, tá? A gente está tendo aqui a confluência... Perdão, acabei me equivocando. Esqueçam isso que eu falei no último segundo. Como essa é uma estratégia que você precisa de muita atenção, gente. Muita atenção mesmo. Você não pode se enganar, tá? Então, quase eu cometo um erro agora abrindo uma ordem para o próximo minuto, mas não era o momento ainda. No cenário atual, a gente está vendo 3 ciclos alternados. 3 ciclos alternados é o fechamento
do ciclo anterior que a gente acabou de abrir a ordem. Ou seja, para que a gente tenha uma nova ordem aberta, eu preciso ter no mínimo 2 ciclos da mesma cor. Então, olha, está dando agora um ciclo azul e a gente não pode fazer nada, porque eu preciso que dê agora, no momento, 2 ciclos da mesma cor. Então, vamos aguardar esses 2 ciclos da mesma cor para que a gente abra uma sequência de novos ciclos. Então, por exemplo, se esse candle fechar verde, a gente vai ter 2 ciclos cor-de-rosas. Aí sim, para o próximo minuto, eu tenho uma ordem. Vamos aguardar aqui como vai fechar. Falta 15 segundos. Eu espero que a maioria esteja entendendo. Eu acredito que algumas pessoas vão ter dificuldade. Mas é algo bem complexo mesmo. Você tem que ter muita atenção no que você vai fazer, tá? Então já vou mudar aqui. Provavelmente vai dar ciclo vermelho. E agora nós temos uma ordem, tá? Para o próximo minuto, possivelmente, nós teremos uma ordem. Então aqui eu tenho 2 ciclos vermelhos sucedendo um ciclo azul, que é no caso diferente. Então aqui para o próximo ciclo eu tenho uma ordem, tá? Então nós vamos ver aqui na nossa cola 2 ciclos cor-de-rosas. A minha ordem tem que ser de ciclo azul. Então, se esse candle fechar verde, a minha ordem é para cima. Então já fico aqui com o meu dedo para cima, caso no segundo 59 ele esteja positivo. Então, faltam alguns segundinhos. Se ele fechar verde, vai me confirmar um ciclo e aí eu dou a ordem para cima. Tá fechando verde. No segundo 59 eu dou a ordem para cima. Pronto, 59. Agora a gente aguarda. Faltam 10 segundos para fechar o trader, como vocês podem ver. E deu vitória, tá? A gente vem aqui, fecha. Eu vou marcar aqui o meu ciclo positivo. Opa! Marcar aqui, olha, meu ciclo positivo. Não tenho nada a fazer agora. A gente vai vir aqui na planilha e a gente vai ver que a gente ganhou exatos 2,42, ou seja, quase 1% da minha operação. Se eu pegar 10 trades desse por dia, são 10% da minha banca. Se eu fizer 20 trades desse por dia, são 20% da minha banca. Então era isso mais ou menos que ele estava fazendo, tá? Cerca de 20% da banca, que eram 20 trades. Essa é uma estratégia que ela funciona full time. Você não precisa fazer análise, você não precisa se ater à notícia em nada. Ele está usando dessa forma. Mais uma dica que eu dei para ele era estipular um objetivo diário. A galera que eu conheço que opera 60 segundos de forma profissional, eles operam com um objetivo. Se você querer operar, parar a sua vida, sair do seu emprego, sair do seu trabalho, largar a família, vender o mundo, para que você opere 24 horas por dia, 60 segundos, a sua ganância vai acabar lhe prejudicando. Então estipule uma meta, pode ser uma meta em porcentagem ou uma meta em dinheiro, tá? Mas de preferência em porcentagem, é melhor. Você estipula uma meta, alcança essa meta e para de operar. Ou então, estipule uma meta em um período. Por exemplo, eu vou estipular aqui 5% pela parte da manhã. Qual eu alcançar primeiro, eu paro de operar. Se eu atingir 5%, eu paro. Ou se terminar o período se terminar o período que eu estou operando, eu paro de operar também. Que no caso seria pela parte da manhã. Então eu vou continuar aqui para mostrar para vocês que a gente ainda tem a opção de atualizar a nossa planilha. Eu posso vir aqui na nossa planilha e atualizar o meu valor para 252. E ele vai me dar novos valores aqui. Dessa forma eu consigo trabalhar com juros compostos, tá certo? Apesar de eu ter um ganho fixo, mas cada ciclo de operações que eu for abrindo, eu vou trabalhar com juros compostos. E eu comecei com 250, eu vou ver até onde eu consigo fazer a gravação desse vídeo para ver no final com quantos por cento eu vou fechar a nossa banca desse exemplo, tá certo? Então vou atualizar aqui o valor, primeiro é 2,72. Então coloco aqui já 2,72 e a gente aguarda aparecer uma nova confluência e assim que aparecer eu volto novamente. Nós acabamos de ter uma confluência aqui, tá? Acabou de dar um ciclo vermelho aqui, eu estou aguardando o fechamento dessa vela porque ciclo azul e ciclo vermelho eu tenho uma ordem de ciclo vermelho. Então a ordem aqui seria no caso de compra, caso dê vermelho esse candle aqui, tá? Então vou só dar minha ordem aqui para poder explicar para vocês como que seria. Esperar aqui o segundo 59 para ver se o candle vai fechar vermelho.
e não fechou vermelho. Então vamos aguardar. Lembrando aqui, ó, nós tivemos a nossa ordem vencedora aqui, tá? Depois desse momento houve um outro ciclo vermelho. Se eu examinar lá na nossa cola, um ciclo azul e um ciclo vermelho, eu tenho uma confluência de ordem. Se a gente conseguir observar antes dele, não houve um ciclo azul. Eu só não teria essa ordem aqui se aqui fosse um ciclo azul. Mas aqui é um ciclo vermelho. Então o azul ele quebrou a sequência e eu conto como primeiro. E esse aqui foi a minha confirmação da confluência. Bem aqui, tá? Se esse ciclo aqui, se esse candle fechar verde, a minha ordem tem que ser para o ciclo ser vermelho. Então minha ordem seria de venda. Vamos aguardar aqui para ver qual seria a nossa ordem. Ver em quanto tempo a gente consegue fazer aproximadamente aí 10% da banca com essa estratégia. Lembrando que eu já devo estar operando essa estratégia aproximadamente 1 hora, desde de quando eu comecei a fazer essa gravação aqui. E eu vou tentar dar uma acelerada aqui para quando a gente já estiver operando com as confluências corretas, tá certo? Então vou pausar e assim que tiver uma oportunidade eu volto novamente. Bem, vou abrir essa ordem de venda aqui. Abri. Lembrando que por que eu abri essa ordem de venda? Porque esse ciclo na estratégia ele tem que fechar vermelho. Por que ele tem que fechar vermelho? Porque o primeiro foi azul e o segundo foi vermelho. Então a minha ordem é vermelho. Aqui primeiro azul, segundo vermelho e a minha ordem tem que ser vermelho. Então vou pausar aqui. Deu derrota. Venho aqui já com o meu ciclo, a minha linha azul. E preencho aqui, ó, azul, tá? Vou preencher aqui com o número 1, que é para mim saber que foi a minha primeira derrota. Vou voltar lá na nossa planilha, o valor de 5,90 para preencher aqui, 5,9. E quando eu tiver uma confluência, eu volto novamente. Bem, eu acabei de finalizar. Aqui, olha, nessa confluência deu... Aqui tinha sido a minha ordem anterior, tá? Tinha dado derrota. Eu esperei aparecer a confluência, que qual era a confluência? 2 ciclos azuis, igual na nossa imagem aqui, olha. Deixa eu pegar novamente. 2 ciclos azuis, para minha ordem ser um ciclo vermelho, que foi o que aconteceu. Dei a ordem de compra porque tinha sido 2 candles de baixo, acabei ganhando. E já fiz 2% da banca em 2 traders. Eu posso atualizar aqui. 255. Ele já me dá um valor aqui de 2,75. 2,75. Vamos aguardar outra oportunidade. Acabei de abrir uma ordem de venda para que esse ciclo aqui, inclusive acabei pegando um pouquinho atrasado, para que esse ciclo ele feche azul, tá? Esse ciclo aqui ele feche azul. Por quê? Voltando aqui na nossa cola, 2 ciclos vermelhos, eu devo abrir a ordem para o ciclo azul. Então aqui eu tive 2 ciclos vermelhos. Vamos ver o anterior. Foi diferente? Foi. Então estamos certo. Estamos certo, né? Então 2 ciclos vermelhos para que a nossa ordem seja de ciclo azul. Vamos esperar fechar? Tá. Acabei ganhando, mas eu vou considerar como uma derrota, tá? Você pode observar aqui que o candle fechou verde, ou seja, deu um ciclo vermelho. Então eu vou colocar aqui o número 1 como o primeiro erro. Eu ganhei porque eu acabei entrando um pouquinho atrasado. Na hora de dar o start aqui eu tenho que pegar com 1 segundo de antecedência, e eu acabei pegando certinho em cima da hora. E a plataforma ela tem 1 segundo de delay, e foi justamente quando o preço ele foi um pouquinho para cima, tá? Então vou colocar aqui como o meu primeiro erro. Então eu já pego aqui o meu segundo valor, que eu vou fazer o martingale de 5,97, tá? Então a gente vem aqui, preenche aqui 5,97, como a gente acabou de fazer, e espera acontecer mais uma confluência. Bem, acabei de fazer o martingale aqui, a gente havia tido uma confluência de azul, vermelho, ou seja, esse aqui deve ser vermelho também. Eu acabei pegando um pouquinho atrasado, mas acabou dando vitória, como vocês puderam ver. Então eu vou preencher aqui como ciclo vermelho, e assim que tiver outra oportunidade eu volto novamente. Já estamos tendo uma outra oportunidade, nem observei aqui, 2 ciclos vermelhos, o próximo tem que ser azul, então a gente já vem aqui da nossa ordem de compra, já que está sendo candle de 2 candles verdes, né? Então o terceiro tem que fechar verde também. Vamos ver no finalzinho aqui da operação como vai ser.
E acabou dando vitória aqui, como vocês puderam ver. Então a gente já fecha aqui. Fechamos aqui, já vou pedindo desculpa aí se vocês estão ouvindo o meu cachorrinho de fundo. E a gente coloca aqui, tá? Foi vitória de primeira. Vamos atualizar aqui a nossa planilha para 264. O novo valor ainda continua 285 aqui. Coloco aqui 285 e vamos aguardar a próxima oportunidade. Abrir mais uma ordem aqui, gente. Tá dando derrota no momento, tá? Foi uma ordem para confirmar esse ciclo que seja vermelho. Faltou um segundo e derrota. Só atualizar aqui a plataforma. Esse ciclo aqui, a gente tinha tido um ciclo azul e um ciclo vermelho. Então esse aqui deveria ser vermelho. Foi azul. Então a gente coloca aqui o nosso número 1 para saber que foi a nossa primeira derrota aqui. Aí a gente vem aqui com nossa planilha. A segunda ordem é de 6,18. 6.18. Vamos aguardar uma confluência para poder dar uma nova ordem. Bem, gente, eu abri mais uma ordem aqui, tá dando derrota. Eu abri essa ordem aqui, tá? Invertindo que o ciclo ia ser vermelho e foi azul, então eu coloco aqui um número 2 para indicar que foi o meu segundo martingale. Então eu já venho aqui na minha planilha, pego a terceira opção que é 13,79 e preencho aqui. Assim que tiver outra oportunidade eu volto novamente. Acabei de abrir minha terceira ordem, teve a confluência aqui do ciclo vermelho, ciclo azul. O próximo deve ser azul, tá? Então vamos aguardar aqui para ver quando fechar. Bem, terminou o trader, deu vitória. Eu já estou com quase 10% da banca, tá? Esse foi a nossa quarta ordem. Então vou preencher aqui essa ordem, nós ganhamos de terceiro martingale, com o segundo martingale na terceira ordem. A gente preenche aqui a planilha para trabalhar com os juros compostos. Coloca 2,67. A gente vai colocar aqui 2,88 agora. 2,88. Preenche aqui como azul. A gente já tem uma entrada aqui para o próximo ciclo. Já estou operando aproximadamente aproximadamente 2 horas e meia. Já estou operando. Então vamos esperar. Quando eu abrir a próxima ordem aqui, que provavelmente vai ser o próximo ciclo, ele vai ter que fechar vermelho, eu volto aqui novamente. Acabei de abrir mais uma ordem. A ordem tem que ser ciclo vermelho, tá? Levando em consideração aqui a nossa confluência de 2 ciclos azuis. Então 2 depois de azul, nós temos um vermelho. Então vamos aguardar aqui para ver como vai fechar. Faltando alguns segundos. E eu acho que vai dar derrota. Deu derrota. Colocar aqui a nossa marcação. Então ciclo azul. Aqui eu já sei que foi o meu primeiro martingale. Então coloco aqui, primeiro martingale não, né? Minha primeira ordem. Pegar aqui o valor na nossa planilha, 6,25. Então coloco aqui 6,25. Vamos aguardar a próxima oportunidade. Bem, gente, acabei de abrir uma ordem de compra aqui, investindo que esse ciclo fechará azul. Falta alguns segundos, 2 segundos para expirar. No caso aqui seria o meu martingale, né? Acabou dando vitória, tá? Lembrando, ciclo vermelho, ciclo azul. A minha ordem deve ser azul. Igual aqui, olha, ciclo vermelho, ciclo azul, a minha ordem é azul. Então essa imagem aqui, ela explica muito bem aquilo que a gente vem fazendo, tá? Já consegui quase 10% da banca. Vamos pegar aqui a nossa planilha, atualizá-la. 270. Pegar o primeiro valor aqui, 2,92. 2,92. Já estou operando aproximadamente a 2 horas e 51 minutos, tá? 2 horas e 51 minutos. Quero saber em quanto tempo aqui eu vou gravar. O vídeo, na verdade, é para saber em quanto tempo eu consigo alcançar o objetivo de 10% da banca, tá? Acabou já de dar uma entrada, uma confluência aqui, que é o ciclo azul e ciclo azul. Ciclo azul, azul, a minha ordem é vermelho. Então eu já tenho uma entrada aqui para o próximo ciclo. Vamos aguardar, assim que eu abrir, eu volto novamente. Acabei de abrir aqui a ordem, invertindo que esse ciclo vai ser vermelho, tá? Aqui, ó. Minha primeira ordem, sem martingale, acabou dando vitória. A gente vem aqui na nossa planilha, atualiza novamente, 272, na verdade. Coloca aqui, o valor aqui é 294, a gente preenche aqui 294. Vamos aguardar aqui a próxima entrada novamente.
Gente, acabei de abrir essa ordem aqui com essa confluência, ciclo vermelho, ciclo azul. O próximo deveria ser azul, tá dando derrota aqui, tá? Tá aqui a ordem, faltou um segundo. Deu derrota. Aqui a gente vê as ordens que eu já abri hoje. Já coloco aqui a minha marcação de ciclo com derrota e coloco aqui a minha marcação de número 1 para mim saber que aqui foi o meu primeiro martingale, tá? A minha primeira ordem, perdão. Agora a gente espera dar outra confluência e assim que der outra confluência eu volto novamente. Fiz um martingale aqui, gente, para esse ciclo da azul, essa vela aqui eu dei de put, não é o que está acontecendo agora, né? Está vendo aqui do lado? Está dando derrota. Deu derrota. Muito bom. Agora a gente vai para o nosso segundo martingale. Já preencho aqui o valor, que é 14,21. 14,21. E a gente aguarda aparecer uma nova confluência. Esse ciclo aqui eu inverti que ele seria azul devido a gente ter dois ciclos vermelhos. E seguindo aqui a nossa imagem, dois ciclos vermelhos, o terceiro é azul. Então a gente tem que esperar uma nova confluência. E assim que aparecer a nova confluência, eu volto novamente. Bem, gente, abri aqui essa terceira ordem de compra, tá? Tá dando derrota aqui, tá dando ciclo azul, o ciclo deveria ser vermelho, deu derrota, então a gente preenche aqui, ó. Primeira vez agora nas operações que eu passei do segundo martingale, então vou para o terceiro martingale aqui na ordem no valor de 31,12, 31,12, tá? E a gente vai aguardar aqui uma nova oportunidade, eu vou escrever aqui terceira ordem. Vou escrever aqui bem bonitinho, terceira ordem. E pronto, tá? Vamos aguardar agora a próxima oportunidade. Bem, gente, acabei de ganhar um trader. Acabei atingindo também os 10% da banca. Há exatos 3 horas e 35 minutos de operações diretas, tá? Então, só recapitulando, como foi que eu dei essa ordem? Eu esperei dar a confluência de dois ciclos azuis. Lembrando, dois ciclos azuis, a minha ordem é vermelha. E foi isso que aconteceu. Assim que abriu o candle, eu acabei dando a ordem. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Peguei lá na máxima dele e deu vitória. Essa ordem agora, ela foi o sétimo ciclo. E eu ganhei de 4 entradas. Eu vou mostrar para vocês aqui essa anotação que eu acabei fazendo. Vou até anotar aqui. Duração 3 horas e 35 minutos. Tá? Tempo de operação, tá? Foram 3 horas e 35 minutos. A primeira entrada, de cara, a gente ganhou com 3 entradas. Foi uma entrada e mais 2 martingales. A segunda entrada, segunda ordem, nós ganhamos com 1 martingale. Foi uma entrada e 1 martingale. A terceira ordem nós ganhamos de primeira. A quarta entrada foi o que aconteceu, que eu ganhei 2 vezes, porque eu abri a primeira ordem, devido a um atraso, um delayzinho que eu tinha demorado na hora de dar o clique, eu acabei ganhando por uma taxa de diferença, tá? Mas esse ciclo de ordens, a gente ganhou com o terceiro martingale, no segundo martingale, perdão, na terceira ordem. A quinta ordem nós ganhamos com 1 martingale, foi uma ordem mais 1 martingale. A sexta foi de primeira e a sétima, a última agora, foi de 3 martingales. Ou seja, eu abri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordens em juros composto. Acabei fazendo 10% da banca, como vocês podem, dos 275. Observar aqui no saldo total, tá? Recapitulando aqui, foram 3 horas e 35 minutos de análise e operação, que foi do período de 11 horas da manhã, horário de Brasília, até as 2 horas e 35 minutos, ou 14h35 da tarde, horário de Brasília também, tá? Muito bem, o meu objetivo aqui era mostrar para vocês como a estratégia está funcionando. Vamos lá para algumas observações, tá?
Primeira observação, Ronald, você está operando essa estratégia? Eu tive que operar a estratégia para me testá-la em tempo real. Então sim, eu abri algumas ordens com a estratégia, inclusive publiquei alguns prints na fanpage da Top Trader. Mas eu não opero essa estratégia na minha conta principal. Eu tenho essa conta aqui, que é a conta que eu utilizo para fazer testes, tá? E eu operei essa estratégia nessa conta. Inclusive eu deixei um valor de $250 para vocês verem que com uma banca pequena daria para operar, tá? Segunda pergunta que eu já até respondi. Ronald, que horas eu posso operar essa estratégia? Ela é uma estratégia que ela pode ser operada full time. Ela, apesar da pessoa que apresentou para mim esse conceito não querer se divulgar também e já está operando cerca de mais de um mês dessa estratégia, com alguns pequenos ajustes. Se eu não me engano, ele começou a operar em dezembro, no começo de dezembro. Aí ele fez alguns pequenos ajustes e está dessa forma agora a estratégia, tá? Levando em consideração que ele mantém uma meta fixa diária, que é importante também, e ele não opera 24 horas por dia, apesar da estratégia funcionar full time, independente de notícia, tendência, etc. Outra pergunta, Ronald, eu só posso utilizar no eurodólar? Até o momento, essa estratégia só se aplica ao eurodólar, a não ser claro que chegue alguém, algum aluno, algum membro da academia e diga, Ronald, eu testei esse conceito aqui no AUD-USD, no Euro-Yen, no SDCAD, etc. Mas até o momento, como eu falei para vocês, se você for tentar maximizar uma estratégia que já te dá muita ordem, o risco que você vai ter é muito maior. O risco que você corre operando essa estratégia no eurodólar, se você for querer colocar esse mesmo conceito no SDCAD, por exemplo, você vai multiplicar por duas vezes o seu risco. Se você quiser colocar em mais dois gráficos, totalizando 4 gráficos, multiplique por 4 a sua probabilidade de prejuízo. Lembrando que a gente trabalha para não obter prejuízo, para que a consequência disso seja o lucro, tá certo? Então já vou até fazer aqui a minha marcação, continuar aqui nas minhas marcações. Aqui já houve um erro, tá? Isso aqui é um erro. Muito bem. Levando em consideração também para você não operar essa estratégia, tá? Com o valor total da sua banca. Eu não recomendo você fazer isso. Você viu que você pode operar até com $100. Dá para você operar essa estratégia. Então, separe $100 da sua banca para você fazer as operações caso você tenha perfil. Ronald, como eu sei se eu tenho perfil para me operar essa estratégia? Operando. Infelizmente não tem um exercício que você vai fazer para saber se você tem perfil ou não. Você vai sentir na hora da operação se você tem perfil ou não, se você tem disciplina, se você tem um emocional suficiente para operar opção turbo, tá certo? Nos testes que eu fiz dessa estratégia, que eu peguei ela em dezembro para cá, eu sempre traçava uma meta. Ou seja, 10%, 15%, no máximo 20% parava de operar. Não operava full time, não operava 24 horas por dia, eu operava com metas. Ou eu tentava alcançar a meta de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou de madrugada, caso eu tivesse sem sono. Cheguei algumas vezes a operar de madrugada também, tá? É importante você ver também o horário que a plataforma ela diminui a porcentagem de ganho, porque quando ficar menor do que 84%, eu não recomendo você operar, tá certo? Essa estratégia. No horário de Brasília, as principais contas da plataforma, elas diminuem para 65% o pagamento a partir das 18 horas, 6 da tarde, tá? Então, a partir desse horário, eu não recomendo você operar, porque você vai ver que vai cair bruscamente o seu resultado. Se você colocar aqui na planilha 65%, por exemplo, você vai ver que a partir do segundo martingale, da terceira ordem, você vai começar a ter prejuízo caso você ganhe o trader. Aí você me pergunta, Ronald, o que eu faço? Não faz nada. Até a gente não ter uma nova planilha ou até a segunda ordem, a partir desse horário, que é o horário que a plataforma diminui o pagamento, você não opera, tá? Ronald, essa estratégia funciona em qualquer plataforma? Não sabemos, tá? A estratégia ela foi desenvolvida para a plataforma DQ Option devido ela oferecer a opção de contagem de vela para a gente. Então a gente consegue colocar o gráfico, as velas no gráfico e dá para operar. Se as outras plataformas, Top Option, Impari Option, a Bank, a 24 Option ou qualquer outra plataforma, CLM, oferecer essa mesma funcionalidade de você poder ver a cor do candle, a abertura e poder identificar os padrões cíclicos,
da teoria no gráfico, você pode aplicar, faça um teste antes, selecione aí 2 dias do seu tempo para você fazer um teste. Veja se está se comportando naturalmente ou até 5 dias úteis para você fazer o teste com a plataforma que você opera, para ver se realmente você vai ter uma boa rentabilidade, tá certo? Então, muito bem, o que eu tinha para passar era isso. O vídeo ficou bem longo, mas como eu falei para vocês, foram 3 horas e meia de operação, resumindo aqui em praticamente 50 minutos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato comigo. Não comece a operar dinheiro real, em conta real, se você não tiver certeza do que você está fazendo, tá certo? Se você não se sentir confiante, entre em contato comigo que eu vou tentar lhe acalmar ou tirar a sua dúvida o mais breve possível. Essa planilha que eu utilizei no vídeo, ela estará disponibilizada aqui na descrição desse vídeo para você fazer o download, tá? Quando você abrir a planilha, ela vai vir assim, que é a nossa planilha número 2, tá? Ela só foi acrescentada mais uma planilha que é essa aqui. Futuramente essa planilha será atualizada, mas eu vou passar essa informação mais para frente também. Opa, aqui é 84%, exato. Então eu vou passar essa informação mais para frente e vocês vão ser atualizados, tá? Mas para operar você vem aqui embaixo, você vai ler a planilha turbo e você seleciona e preenche aqui os valores conforme eu fui ensinando no vídeo, tá certo? Forte abraço e eu aguardo você na próxima videoaula.